Olá, meus amigos, tudo bem? Uma boa noite a todos. Com alegria que mais uma vez nós estamos aqui nos reunindo para estudarmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, com muita alegria nos corações, pela proximidade da data comemorativa do Dia das Mães, gostaria de deixar o meu carinho muito especial à nossa querida Alba e a todas as outras mães que ela representa, em nome dessa casa de amor, né? Que todos os filhos se sintam acolhidos como nós nos sentimos quando entramos sobre aquele teto, mas acima de tudo na certeza de que essa espiritualidade está conosco o tempo inteiro. E hoje nós vamos estudar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o comecinho do Evangelho. É a parte da introdução e é o item 1, que é o objetivo da obra. É muito interessante porque nós temos por hábito, quando pegamos algum livro, muitas vezes pulamos, talvez pela ansiedade que nós temos em rapidamente já devorar o conteúdo, e a gente acaba deixando de lado a introdução. E nesse caso, ela também é educativa nesse aspecto de nos mostrar e nos ensinar que precisamos ler essa parte tão importante de todos os livros, porque é na introdução que, neste caso, Kardec explica como foi feito o livro, como ele foi elaborado, com a ajuda dos espíritos, quais foram os critérios que foram utilizados, né? Então essa parte é muito interessante, porque faz com que a gente compreenda o processo, entre em contato com a dinâmica de ensino e a didática que Kardec utilizou no processo de confecção desse livro e principalmente os objetivos que levaram a esse grande compêndio que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nesse item 1, que é o que nos cabe no estudo de hoje, falamos sobre o objetivo da obra, né? E ele vai discorrendo da seguinte maneira, falando que os evangelhos podem ser divididos em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram utilizadas pela Igreja para que pudesse fundamentar os dogmas e o ensino moral. Sendo que esses 4 primeiros, antes do ensino moral, são olhares com relação ao Evangelho, são partes no Evangelho de Jesus que são muito controversas, que as pessoas colocam, tiram coisas, que são criticadas, porém, a última parte da qual os espíritos se empenharam em dedicar para que pudesse existir o Evangelho segundo o Espiritismo, já que ele é baseado no Evangelho de Jesus, foi muito explorado exatamente a parte do ensino moral. Por quê? Porque o ensino moral, desde aqueles tempos, jamais foi contestado. Ou seja, todo o ensino moral que consta nos evangelhos de Jesus, ele é incontestável, porque ele é a verdade, ele vem da essência moral mais pura, que é Jesus, o Espírito mais puro que nós conhecemos aqui em nosso planeta. O melhor, o mais puro e o único, né? Então, permanece inatacável. Daí a importância que os espíritos decidiram dar a essa parte do Evangelho para que nós pudéssemos ter esse material conosco com toda a sua consistência para todo sempre. Então a gente observa que este Evangelho passa a ser o quê? Um código divino, alguma coisa onde todos os cultos, onde todas as religiões, né, podem beber desta fonte, assim como Kardec bebeu na fonte do ensino moral dos evangelhos. E para o homem do mundo, o que ficou?
ficou a regra do bom proceder, que é um proceder na vida privada, é o bom proceder na vida pública, nas relações sociais. Então, o que a gente vai percebendo? Que ter esse contato com essas regras, ter contato com esse ensino moral que os evangelhos nos traz, ele nos solidifica, consolida a nossa moral também para o convívio na sociedade, em família, no nosso trabalho, em todas as situações. Daí a importância de nós nunca deixarmos de acessar o Evangelho. O Evangelho não é só para que façamos um curso uma vez em um ano, numa turma, e alguém chegar e dizer, eu já fiz o Evangelho. Não. O Evangelho é algum livro que a gente precisa beber dessa fonte diariamente. Muito importante, não à toa, é a partir dele que é feito o culto do Evangelho no lar, é a partir dele que é o grande lenitivo para todas as nossas dores quando estamos aflitos, e a qualquer momento, quando precisarmos ou estivermos em dúvida, basta abrirmos ele em qualquer página e iremos encontrar as respostas para as nossas aflições. E nessa parte onde está o objetivo dessa obra, Kardec fala assim, levantamento da ponta do véu que nos oculta a vida futura, ou seja, no intuito de trazer luz a todo aquele conteúdo que durante muito tempo nós talvez não tenhamos entendido, talvez pela linguagem que as escrituras atravessaram os tempos e tenhamos dificuldade de compreender. Então os espíritos decidiram que essa fatia de ensinamento moral ela teria que ser destrinchada, ela precisaria ser esmiuçada para que todos nós pudéssemos compreender, ter um entendimento moral, né? Mas todos baseados nas passagens, nos exemplos, naquilo que Jesus, que nada deixou escrito, mas que tudo deixou exemplificado para nós. Então, Kardec, sobre a orientação dos espíritos, utilizou dos seus métodos de ensino, porque Kardec era um professor, e ele utilizava o método de pesquisa, ou seja, reuniu as mensagens, os pontos que eram mais importantes no Evangelho e fez os questionamentos, consultou os médiuns que trouxeram as mensagens através dos espíritos. E por que eu trabalho de pesquisa? Porque a mesma pergunta, a mesma questão, a mesma informação era colocada em diversos pontos por diversos médiuns, e essa compilação de todos, o que fosse de concordância, foi o que veio para nossa codificação e para o nosso entendimento. Então, com isso se formou o quê? O Código de Moral Universal. E por que esse termo que os espíritos utilizam aqui, né, que intuíram Kardec e ele transcreveu para nós, considerando que o Evangelho é o Código de Moral Universal, porque ele não é um código de moral do planeta Terra, ele não é um código moral da nossa sociedade, ele é um código de moral universal. E como tudo que é universal é lei divina, este também é lei divina. Portanto, amanhã ou depois, se nós reencarnarmos em outros mundos, até porque existem muitas moradas na casa do Pai, assim disse Jesus, nós iremos, com certeza, embasados na mesma lei de amor, de caridade, de ética que consta no Evangelho. Então, qual foi o critério na hora de colocar esses assuntos em ordem? Kardec poderia ter optado pela questão cronológica. Quando nós pegamos a Bíblia ou quando nós pegamos livros que relatam a passagem de Jesus aqui na Terra, quase sempre nós encontramos descrições em ordem cronológica. Mas Kardec, com a orientação dos espíritos, quis criar um outro tipo de encadeamento, aquele onde os ensinamentos
da moral estivessem entrelaçados, ou seja, a partir de um determinado ponto, todos os outros se desenvolvem. Então a gente vai ver um pouquinho agora sobre isso para que a gente possa entender a estruturação do Evangelho, como ela foi feita. Nada está aqui por acaso. O capítulo 1 até o capítulo 4, nós vamos encontrar o objetivo da vinda de Jesus até nós. Então, não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa de meu Pai e ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, é como se Jesus estivesse chegando e dizendo para que é que ele veio. Por que que ele veio? E olha, não vim destruir a lei, não quero modificar o que está aqui, até porque meu reino não é deste mundo, né? E ele apresenta o reino dos céus para nós, que é o grande objetivo dele, né? Nos fala que existem muitas moradas, outros planetas, outros mundos onde nós habitaremos e que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, ele coloca a reencarnação, o ensinamento de precisarmos retornar para que nos iluminemos e assim consigamos chegar até no reino dos céus. Do capítulo 5 até o 10, ele trabalha as bem-aventuranças, ou seja, ele mostra os caminhos, ele nos liberta daquilo que pode nos parecer dor para nos mostrar que é o caminho de chegar até o Pai. E no meio dessas bem-aventuranças, que seria o capítulo 5, o 7, o 8, o 9 e o 10, bem misericordiosos os pobres, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos e pacíficos e os misericordiosos, ele coloca o Cristo Consolador, pela necessidade, depois de bem-aventurados aflitos, a necessidade de que nós sozinhos não conseguiremos, precisamos do Pai conosco. Então, ele nos traz a esperança do Consolador prometido e principalmente a promessa de que ele não nos deixará órfãos, que estará conosco até o final dos séculos. Então, através das bem-aventuranças, nós vamos começando a nos identificar, nos perceber aflitos, nos perceber pobres de espírito, muitas vezes querendo ter puro o nosso coração. Ele trata da mansietude, da passividade, da misericórdia. Então, ele vem nos trazendo essas informações das bem-aventuranças. Do capítulo 11 até o final, são as orientações, ou seja, ele apresentou a obra, apresentou o caminho, ele disse por que veio, ele mostrou que nós não estávamos sozinhos, que nós somos aflitos, miseráveis, temos muito que aprender, mas ele também nos traz as orientações. Então, como fazer? Aí vem a maior parte no Evangelho, que são as orientações. Amar ao próximo como a si mesmo, amar os vossos inimigos, ou seja, os ensinamentos em sua essência e como fazê-los. Então, a gente vai percebendo que essa organização, e ela se concluiu e se fixou na terceira edição do Evangelho. As duas primeiras foram digamos assim, uma preparação, e quando foi sair a terceira edição, os espíritos se reuniram mais uma vez e trouxeram para Kardec uma solicitação de vários pedidos de mudança, e finalmente chegou-se à obra que se tem até hoje, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, da forma como nós conhecemos. Então, não foi por acaso, os capítulos não foram sendo colocados à revelia, e sim em função de todo o cuidado que a espiritualidade tinha em nos passar essas informações. E para que não ficássemos somente com as orientações, ele também nos traz aquilo que vai nos sustentar, que são os últimos capítulos, a importância da fé, do trabalho, da palavra, de brilhar a nossa luz, e do capítulo 25 a 28, ele fala da prece.
ou seja, aquilo que vai nos ligar ao Pai e fazer com que nós tenhamos o encontro com o mais alto e que possamos nos elevar espiritualmente e moralmente para chegar a esses objetivos que já foram falados aqui. Também, passado isso, Kardec vem falar sobre o Consolador Prometido como luz de entendimento do que era incompreensível. Ou seja, nesse momento, Kardec explica que a mensagem da doutrina espírita veio explicar todas as coisas que nós não podíamos compreender ainda. Porque se nós não tínhamos o entendimento de que somos espíritos, que estamos em uma caminhada evolutiva, que este reino não é o definitivo e que, portanto, o reino de Deus é para o qual nós estamos todos caminhando e teremos muitas idas e vindas entre encarnações e desencarnações para que possamos melhorar e crescer, aí sim, o entendimento desse processo em que o espírito atravessa até chegar numa condição de espírito puro, faz com que nós entendamos todas as vicissitudes, as dificuldades, todas as dores, todas as aflições, todas as catástrofes, todas as alegrias, as falsas alegrias, aquilo que é permanente e aquilo que é transitório. Então, esse entendimento, ele só nos é trazido através da doutrina espírita. Então, o critério de escolha dessa ordem dos assuntos aqui permitiu com que a gente possa ir num crescente de estudo. Outra parte importante que ele aborda aqui nesse capítulo 1 da introdução, nesse item 1 da introdução, ele fala sobre as instruções dos espíritos. Somente tem um único capítulo que não tem instrução dos espíritos, mas todos os outros têm. E é uma coletânea de vários espíritos que se dedicaram e se empenharam em trazer mais informações, em dar a sua mensagem, dar o seu testemunho e aconselhar-nos em como devemos nos conduzir diante de cada lição. Então, eu considero assim um presente a mais, né, em cada capítulo que a gente atravessa do Evangelho, né? Espíritos, alguns que se apresentavam só como espíritos protetores, outros mais conhecidos de nós, outros que aqui em sua última encarnação vestiram a roupagem de outras religiões, afinal de contas o espiritismo estava chegando para nós naquele momento. Não, nós temos Santo Agostinho, a gente tem Santo Inácio, outros espíritos de um bispo de Bordeaux, enfim, pessoas com envergadura, né, da Igreja Católica trazendo para nós, mas com o esclarecimento que a doutrina espírita já conseguiu iluminar os corações desses espíritos. Então, que a gente possa aproveitar muito todas essas informações que são encontradas e pertinentes exatamente nessa parte. E ele diz o seguinte, que essas instruções dos espíritos são efetivamente as vozes do céu. E aí, quando a gente fala das vozes do céu, é muito interessante, porque se a gente voltar um pouquinho aqui antes da introdução, no prefácio, o Espírito de Verdade, que é quem coordenou, né, todo o trabalho e que se apresentou primeiramente a Kardec, se nomeando como o responsável por organizar todos os outros espíritos que iriam acompanhá-lo na codificação, ele traz esse pequeno trecho no prefácio e que é lindíssimo e que eu vou não ler todo, mas
é importante que a gente nunca se esqueça. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Quem são os cegos? Somos nós que ainda não conseguimos compreender, mas que, se erguermos a nossa cabeça, se olharmos, se lançarmos o nosso olhar aos céus, nós conseguiremos avistar essas estrelas cadentes, espíritos preciosos que estão a todo momento indo e vindo muito próximo a nós e que podemos lançar mão para as nossas dúvidas, nossas aflições. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Então, o que nós estamos recebendo aqui? Além de todo o ensinamento, um convite do Espírito de verdade, do Senhor, né, do Mestre, para que nós recebamos esses espíritos amorosos em nossos corações e que ouçamos, que entreguemos os nossos ouvidos, que paremos para pensar, que permitamos que essas mensagens entrem em nossos corações. Né? Já foram muitos séculos que nós lutamos e brigamos pela nossa própria razão. Irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Então, olha que mensagem consoladora. Esses espíritos que trabalharam junto a Kardec estão junto de nós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então, o que é que nós estamos esperando para que essa preciosidade que está à nossa disposição, né, a qualquer dia, e hoje mais do que nunca, né, através das mídias, né, nós podemos ter o Evangelho no celular, nós podemos ter o Evangelho no tablet, nós podemos ter no computador, nós podemos acessar no YouTube, nas redes sociais, enfim, é muito fácil, está muito próximo de nós. A gente não pode perder essa oportunidade. Daí, ele finalizar essa parte da explicação do objetivo da obra do Evangelho com a seguinte informação: o Evangelho, esta obra, é para uso de todos, de todos. Dela podem todos aurir os meios de confortar a moral do Cristo e o respectivo proceder. Então, vamos também nos adornar como espíritas que somos dessa obra como alguma coisa que tenha sido feita exclusivamente para nós. Não, o Evangelho é um guia, é um roteiro para as nossas vidas, para que ele entre em nós e que nós exalemos Evangelho e lições de Jesus através dos nossos gestos, da nossa fala, do nosso comportamento, a todos os que estiverem à nossa volta. Não importa se são ateus, se são de outras denominações religiosas, se estão interessados naquilo que nós professamos, se estão defendendo os seus próprios critérios. O que vai determinar aqui não é sermos espíritas, e sim o nosso comportamento e comprometimento com esse Evangelho. Ele fala também, ao finalzinho, que ele convida a prática do Evangelho. Então, é isso que estamos falando. O que nós estamos esperando para praticar? Isso é como se fosse um manual. Esse livro, esse compêndio, esse roteiro, né? Faltam-nos as palavras, como dizem os espíritos, nosso vocabulário é pobre, para transformar o Evangelho, né, de Jesus no nosso proceder, na nossa forma de agir, na nossa forma de conduzir e de nos portar diante
de todas as adversidades do mundo, nos momentos tristes, nos momentos alegres, em todas as situações. E que nós, que muitas vezes nos colocamos na situação de que não sabemos como orar da forma correta, até nisso os espíritos se preocuparam e deixaram ao final, né, essa parte das preces, para que nós não leiamos simplesmente e repitamos, mas que nós possamos ali entender o processo do pedir, que é muito comum a nós temos muita facilidade em pedir, mas não sabemos pedir. Então, até nisso, além das questões morais, também um dos objetivos dessa obra é que nós aprendamos a acessar esses amigos espirituais e que saibamos pedir aquilo que realmente é importante, real e verdadeiro para os nossos corações. Que nós não percamos a oportunidade nessa encarnação que nos é presente, a possibilidade de nós fazermos diferente do que todas as outras nossas passagens anteriores aqui pelo plano terreno, e que possamos, juntos a esses espíritos amorosos, ao espírito do nosso querido Dr. Hermann, incansável em trabalhar por cada um de nós, todo aquele que cruza o seu caminho, ele estende a mão e o seu manto de amor, que nós não percamos essa viagem mais uma vez, né? Já que estamos todos reunidos no mesmo ideal, sob o teto dessa casa de amor, que possamos juntos, né, como amigos que somos, irmãos que somos, abraçados por essa doutrina, a possibilidade que nos foi ofertada desse conhecimento, que tenhamos então a paz, a serenidade, a dedicação de nos inteirarmos dessa obra que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Que na paz de nosso Senhor Jesus, né, tenhamos muita paz, muita serenidade, muita compreensão, muita coragem para atravessar um momento difícil que estamos tendo em nosso planeta, mas acima de tudo na certeza de que a palavra de Jesus sempre irá nos sustentar. Muita paz a todos.